Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar um pouquinho de adjetivos. Vamos lá ver. Bom, em relação aos adjetivos, a propriedade deles é uma só, é modificar substantivo. Então, os adjetivos são termos modificadores. Eles não determinam nem gênero nem número. É diferente, por exemplo, dos artigos e dos numerais e dos pronomes, que são termos determinantes. Eles determinam o gênero e número do substantivo. Os adjetivos, eles modificam. Então, se você tem o menino saiu, e aí você quer especificar, mas que menino? O menino de óculos saiu, o menino alto saiu. Para isso você usa o adjetivo. Então, o adjetivo é empregado para modificar o substantivo, tá? E aí, é claro, ele flexiona na concordância. Se o substantivo for masculino singular, o adjetivo vai ser masculino singular. Se o substantivo for feminino plural, por exemplo, ele vai ser feminino plural também. Então, ele não é determinante do gênero e do número. Ele, na verdade, segue o gênero e o número, né, do substantivo, ele concorda. Primeira coisa que eu trouxe assim para chamar a atenção de vocês é a colocação dos adjetivos na frase. Os adjetivos normalmente são colocados depois do substantivo, né? Então, na ordem da frase, na ordem do sintagma, né, da parte nominal, a gente tem assim: primeiro vem o artigo, primeiro vem um termo determinante, o artigo, o pronome numeral, depois vem o substantivo, que é o núcleo, e depois vem o adjetivo ou a locução adjetiva, que são os modificadores. Então, normalmente, um núcleo de sujeito, por exemplo, um objeto direto, um objeto indireto, a ordem é essa. Primeiro vem um determinante, depois o núcleo, depois um modificador, né? Ora, o lugar, então, do adjetivo é depois do substantivo. Então, se eu pego o adjetivo e coloco nesse lugar, o sentido do adjetivo vai ser o sentido dicionarizado. Mas, se eu quiser mudar o sentido do adjetivo, ou se eu quiser enfatizar o sentido do adjetivo, o que eu vou fazer? Vou trocar ele de ordem. Vou botar ele para antes do adjetivo. E aí vocês vão ver que vai mudar o sentido. Olhem só. Uma mulher pobre, repara. Primeiro a gente tem um artigo, depois, que é um determinante. Depois a gente tem um substantivo, que é um núcleo. Depois é que aparece o adjetivo, que é o modificador. Está no lugar dele, não é isso? Está no lugarzinho dele, sentido denotativo, sentido dicionarizado. Então, uma mulher pobre é uma mulher sem recursos, coitada. É uma mulher que não tem dinheiro. Agora, se eu quiser dar um outro sentido para esse pobre, um sentido figurado, um sentido conotativo, eu pego esse pobre e ponho antes. Ó, uma pobre mulher. Uma continua aqui, o mulher continua sendo o núcleo, mas ó, troquei o pobre de lugar. E aí uma pobre mulher não é mais uma mulher pobre, ela pode estar milionária, mas é uma mulher infeliz. Então ela é uma pobre mulher, é uma pobre criança, um pobre homem, enfim. Pobre aqui significa sofredor, coitado. Não tem nada a ver com a questão financeira, tá? Então, reparem, eu consegui mudar completamente o sentido da palavra só trocando a palavra de lugar. Então, a colocação das palavras na frase nunca vai ser uma colocação aleatória. Ah, eu escrevo tanto faz, boto o adjetivo antes ou depois do substantivo, tanto faz. Nunca, nunca, tá? Você pode botar o adjetivo antes, pode botar o adjetivo depois do substantivo, mas isso vai implicar uma diferença de sentido. Mesmo que você ache que não tem, vai ter, tá? Vai ter. Ó, um homem grande e um grande homem, já perceberam a diferença, né? O homem grande, então o adjetivo vem depois do substantivo. Qual é o sentido que a gente vai ter? O sentido real da palavra. Um homem grande, um homem alto, um homem forte, né? Agora, um grande homem, ele pode ter 1,5 m de tamanho, mas vai ser uma pessoa louvável, admirável, né? Então, ó, a colocação dos adjetivos na frase, minha gente,
tem tudo a ver com a semântica. E aí eu chamo de novo a atenção de vocês para a interpretação de texto. Conhecer a gramática, conhecer a língua, conhecer as classes gramaticais, as funções sintáticas, tem tudo a ver com a interpretação do texto. A gente interpreta o texto a partir de como o autor o escreveu. Então, estudar a gramática, estudar as classes, as análises sintáticas, isso tudo é fundamental para a gente fazer a interpretação do texto. Então, muita gente pensa assim, como é que eu vou interpretar esse texto? Eu tenho uma dificuldade de interpretar o texto. Pois eu vou dizer a vocês, possivelmente a dificuldade de vocês começa no desconhecimento da gramática, tá? Então, tem que estudar a parte gramatical para poder ficar melhor, se situar melhor na interpretação do texto, tá? Isso aqui, por exemplo, é fundamental para a interpretação do texto, a colocação dos adjetivos na frase. Por exemplo, uma boa mãe é a mesma coisa que uma mãe boa? Não pode. Mas para mim não pode. Porque se eu tenho a colocação do adjetivo antes ou depois, o sentido vai mudar. Aí como é que eu vou saber qual é o sentido? Você já sabe, o adjetivo depois do substantivo vai ser sempre denotativo. Então, uma mãe boa. O que é a palavra bom, boa? É naturalmente, assim, no primeiro momento, no dicionário, você abre lá o dicionário bom, que é bondoso. Né? O bom é aquele que é bondoso. Então, uma mãe boa é uma mãe bondosa. Agora, uma boa mãe é uma mãe eficiente. Ela é uma boa mãe. É uma mãe que dá conta do recado, que leva na escola, que toma conta, que quer saber. Né? Quer dizer, ela cumpre o seu papel de mãe. Então, a mãe boa pode ser uma boa mãe ou não. Né? São coisas diferentes. Então, mesmo que vocês achem que é igual, que é parecido, não é. Tá? Nem que seja uma questão só de ênfase, mas é diferente. Outra coisa que eu trouxe para vocês, a locução adjetiva. A locução adjetiva equivale a um adjetivo, mas ao invés de ser escrito com uma palavra só, é escrita com duas palavras, ou às vezes três palavras. Normalmente são duas, né? Então, olha, amor de filho. Deixa eu buscar esse trocinho para cima. Amor de filho. Esse de filho aqui está sendo formado por uma preposição, aqui preposição mais substantivo. Mas esse substantivo filho aqui, ele não é um substantivo de natureza. Como ele está associado a uma preposição, ele vai formar um pronome, ele vai formar um adjetivo. Então, ele aqui não é um substantivo sozinho, tá? Então, ele vai se somar a uma preposição e vai fazer um adjetivo. Então, o substantivo mais a preposição vão equivaler a um adjetivo, tá? Às vezes a pessoa tem dificuldade. Amor de filho, eu tenho dois substantivos. Qual é o núcleo? O núcleo é o substantivo substantivo, porque filho aqui não é substantivo, ele faz parte da locução adjetiva. Então, o núcleo vai ser sempre o substantivo que não estiver ligado a uma preposição. Sentimento de irmão. Sentimento é o núcleo, tá? E esse substantivo que está aqui, irmão, não é núcleo. Por quê? Porque ele está sendo somado com a preposição. Então, ele equivale a um adjetivo aqui, ó, tá? Então, a locução adjetiva, ela tem dentro dela um substantivo, mas aquele substantivo não está sozinho, está ligado à preposição. Então, preposição mais substantivo é uma locução adjetiva, tá? Sentimento de irmão é um sentimento fraterno. Amor de filho é um amor filial, ok? Vamos lá, continuando aqui. As funções sintáticas. Funções sintáticas do adjetivo. Isso é muito fácil, gente, muito fácil. Adjetivo só tem duas funções sintáticas. E como a gente já falou antes, tem tudo a ver com a posição desses adjetivos na frase. Então, se os adjetivos vêm grudados no núcleo,
A gente já falou que eles são adjuntos adnominais. Adjunto é tudo aquilo que vem grudado no núcleo, que vem junto do núcleo, né? Então, quando o adjetivo vier grudado no núcleo, dentro do mesmo sintagma, nós temos o adjetivo como adjunto. Se ele vier separado do núcleo, ou porque está depois do verbo, ou porque vem entre vírgulas, ou porque vem separado, antecipado com uma vírgula só, se ele estiver separado do núcleo, ele é um predicativo. Olha que coisa fácil. Grudado no núcleo, adjunto adnominal. Separado do núcleo, predicativo. Pronto, acabou. Adjetivo só pode ser essas duas coisas, tá? Ou é adjunto porque está grudado, ou é predicativo porque está separado. Acabou. Então, olha só. Seus olhos negros encantam-me. A gente tem aí um sujeito e um predicado, não é isso? Então, seus olhos negros... Ó, vou marcar aqui um sujeito. Seus olhos negros é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? O substantivo. Sempre o substantivo é sempre núcleo da função. Então, tá aqui, ó. Olhos é o substantivo. Negros não tá grudado nesse núcleo? Olha lá, tá grudado no núcleo. Então, adjetivo grudado no núcleo vai ser o quê? Adjunto adnominal. Pronto, acabou a história, tá? Agora aqui, o predicativo. Eu tenho assim, a cidade parece vazia. Eu tenho um sujeito que é a cidade, né? Tá aqui. O vazia é um adjetivo. E é um adjetivo que está ligado à palavra cidade, não é? Agora, ele está grudado na palavra cidade? Não. É um adjunto adnominal? Não. É um predicativo, né? E é um predicativo do sujeito, porque a gente já falou que esse termo aqui é o sujeito, tá? Então, é um predicativo que se refere ao sujeito. A mesma coisa ali, ó, as palavras eram nítidas, né? Esse adjetivo aqui, nítidas, está se referindo ao núcleo do sujeito, palavras. Como eles estão separadas, como as palavras estão separadas, o nítidas vai ser um predicativo. Como se refere ao sujeito, vai ser um predicativo do sujeito, tá? Agora, o predicativo do objeto, a mesma coisa, o raciocínio é exatamente igual. Você tem um termo adjetivo que está separado do núcleo, tá? Mesmo que venha do lado dele, ele vai constituir um outro termo. Então, olha, o menino encontrou sua irmã muito nervosa. É como se a gente pudesse dizer, o menino encontrou sua irmã e ela estava muito nervosa. Reparem que isso daqui não é um termo inteiro. O menino encontrou quem? Ele encontrou a irmã nervosa. Quer dizer, ele encontrou a irmã nervosa porque ele tem 7 irmãs, uma é calma, a outra é agitada, a outra é dorminhoca, são quase os 7 anões, né? Não pode. Então aqui, o menino encontrou a sua irmã e ela estava muito nervosa. Então esse termo aqui, muito nervosa, é um predicativo, porque ele não está grudado, não é a irmã nervosa saiu, né? Ele encontrou a irmã nervosa, ele não encontrou a irmã calma, ele encontrou a irmã nervosa, eram 2 irmãs. Não. Então aqui ele encontrou a irmã e ela estava nervosa. Como esse termo aqui, sua irmã, é um objeto que encontra alguém, né? Então esse termo sua irmã é um objeto, né? Um objeto, será que eu consigo fazer um D? Consegui fazer um D, é um objeto direto. Então esse muito nervosa vai ser um predicativo, ó, desse objeto, tá? Então, de novo, para a gente fechar esse assunto, adjetivo grudado no núcleo, adjunto adnominal. Adjetivo constituindo um outro termo, predicativo. Se tiver ligado ao sujeito, predicativo do sujeito. Se tiver ligado a um objeto, predicativo do objeto. Tá? Muito fácil isso daí. O menino está feliz. Outra coisa importante é que o fato de a gente identificar o adjetivo nos ajuda também a identificar o verbo. Existe um grupo de verbos que naturalmente são chamados de verbos de ligação.
né? São verbos que, na maior parte das ocorrências na língua, são verbos que juntam um sujeito a um predicativo do sujeito. Que verbos costumam ser esses? O ser, o estar, parecer, permanecer, ficar, né? Continuar, tornar-se, viver. Esses verbos, mas sobretudo ser, estar, parecer, permanecer e ficar, esses 5 verbos são verbos que normalmente ligam um sujeito a um predicativo do sujeito. Como eles ligam, eles são verbos de ligação. Então, olha só, o menino está feliz. Feliz é um predicativo, então está ligado à palavra menino, mas está lá depois do verbo. É um predicativo do sujeito. Ora, se eu tenho o predicativo do sujeito, esse verbo aqui, está, é um verbo de ligação, tá? Esse está aqui é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, tá bom? Agora, reparem esse outro está que eu coloquei aqui para vocês. Esse outro está. Esse verbo estar aqui está ligando um predicativo a um sujeito? Não. Por quê? O menino está em casa. Em casa não é um predicativo. Em casa não é um adjetivo. Em casa é um adjunto adverbial de lugar, como coloquei para vocês. E aí eu não posso dizer que o verbo estar é um verbo de ligação. E aí como é que eu vou classificar esse verbo? Eu vou dizer que ele é um verbo intransitivo, tá? Então, quando esses verbos ser, estar, parecer, permanecer, ficar forem seguidos de predicativo, de adjetivo, eles vão ser verbos de ligação. Quando esses verbos forem seguidos de advérbios, eles vão ser verbos intransitivos. Minha gente, sempre. Olha que em português sempre é um troço complicado, mas isso aqui é sempre. Ah, mas se eu tiver um advérbio e um predicativo, apareceu o predicativo, o verbo é de ligação, tá? Então, se tem predicativo, o verbo é de ligação. Verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar. Esses verbos podem ser de ligação ou de ação, verbos intransitivos, tá bom? Outra coisa aí, vi a menina nervosa sair. Vi a menina, minha vizinha, sair. Como é que eu tenho certeza que esse termo nervosa aqui é um predicativo, não é um aposto? Por que eu tenho certeza que aqui, ó, vi a menina, minha vizinha, sair? Por que eu tenho a certeza que minha vizinha é um aposto, não é um predicativo, se tudo vem depois do substantivo entre vírgulas? Parece a mesma coisa. Por que não é? Por causa da classe gramatical. Predicativo é sempre um termo adjetivo. Nervosa é um adjetivo, é uma qualidade, é um estado da menina. Então é um predicativo, porque é um adjetivo. Agora, aposto. Todo aposto é um substantivo, sempre. E aí a gente vai ter minha vizinha como um termo similar ao menina. Reparem que eu posso dizer vi minha vizinha sair. E aqui eu não posso dizer vi nervosa sair, porque nervosa é uma qualidade. Então, até mesmo o reconhecimento da classe gramatical vai permitir a análise sintática. Então, se o termo é adjetivo, eu tenho um predicativo entre vírgulas. Se o termo é substantivo, o que eu tenho entre vírgulas é um aposto, tá? E eu trouxe para vocês aqui duas questões para ilustrar o concurso. Como é que o concurso os vários concursos podem cobrar isso, né? Então, olha só, esse de 2010, recente, né? Celular é um adjetivo que se transformou em substantivo, porque era assim, o telefone celular. Então, celular é um adjetivo, né? Mas quando você fala o meu celular, você transformou o adjetivo em substantivo, uma derivação imprópria, uma conversão, né?
É isso que está dizendo, olha. Celular é um adjetivo que se transformou em substantivo masculino em função da elipse do vocábulo telefone que antecedia esse adjetivo. E aí aquilo caiu, ficou em elipse, ficou apagado e pronto. O caso em que houve o mesmo processo aí a gente tem o micro-ondas. Micro-ondas é um termo que tinha alguma coisa antes e aí caiu e ficou micro-ondas? Não, chamado micro-ondas mesmo, o micro-ondas, o caixa, o público, o lança-perfume. Agora, o municipal, reparem que é o único que está com letra maiúscula. Por que ele está com letra maiúscula? Porque não é alguma coisa, o lixo municipal, não é a rua municipal, é o teatro municipal. Então, o municipal, o teatro municipal. Então, o adjetivo passou a significar o nome daquele monumento lá, daquele prédio, né? Então, a mesma coisa que acontece lá. O adjetivo passou a significar o núcleo. O adjetivo aqui passou a significar o substantivo, o nome próprio. É esse daqui que a gente vai marcar. E repara como o conhecimento da letra maiúscula faz falta aqui pra gente, né? Então, o teatro municipal virou o municipal. Ok? Bom, o outro que a gente tem, que eu trouxe aqui para vocês também em relação a uma outra maneira de cobrar adjetivo. Os adjetivos mostram qualidades, características ou especificações dos substantivos, né? É a qualidade deles, é a propriedade deles. A alternativa abaixo, em que o termo em negrito não funciona como adjetivo, é difícil aprendizado. Esse difícil aí está significando, está modificando o aprendizado? Está. É um aprendizado que você vai qualificar. É fácil, é difícil, é razoável. Então, é um adjetivo. Um trabalho que é difícil, não é um trabalho dificultoso, um trabalho difícil, também está qualificando o trabalho, né? Uma tarefa dificílima, pronto, qualificando tarefa. Acesso difícil, qualificando acesso. Agora, uma sensação de dificuldade, quer dizer, a pessoa sente dificuldade. O de dificuldade aqui não está sendo uma qualidade da sensação, uma sensação ruim, uma sensação boa, uma sensação de dificuldade. Não, aqui é a coisa que a pessoa está sentindo. A pessoa está tendo uma sensação, ela está sentindo dificuldade. Dificuldade aqui é substantivo. E aí, por isso, é que a gente vai marcar essa. A única que não é um adjetivo é essa. Reparem que a gente tem aqui, olha, a preposição, que é a única. Nenhum dos outros começa com preposição, né? Então, esses detalhes ajudam muito na hora de escolher a resposta, né? Na dúvida, vejam aquele que ressalta, aquele que é diferente. Ok? Bom, meninos, então, adjetivos, por enquanto tá bom. Até a próxima.